Eu tenho muita dificuldade com revisão, assim. Tá. Eu tenho muita dificuldade com resumo. Eu prefiro assistir a matéria e fazer questão. Tá. Eu tenho dificuldade com resumo. Só que assim, eu faço questões e aí depois, qualquer matéria que eu tenho dificuldade, em vez de olhar no resumo que talvez seria mais fácil, eu vou olhar no caderno. E eu sei que isso não é legal. Se eu olhasse no resumo, talvez eu facilitaria meu processo, mas eu tenho muita dificuldade com resumo, com revisão. Eu sempre me baseio só em questões. Eu assisto a aula e vou fazer questão. Tá. Assisto a aula e vou fazer questão. Mas você tá querendo dizer assim, você acha que tem que fazer resumo? Eu acho. Não. Na verdade, quanto menos resumo você fizer, melhor. Porque a maioria dos resumos que a gente faz, a gente nunca usa. Eu tinha um caderno inteiro. Tanto sobre resumo não, e eu não falo nada revisão. sobre resumo, não. Revisão, sim. Mas revisão é uma Mas aí coisa. você vai rever o quê? Diferencia pra ela, revisão e resumo, porque são coisas diferentes. Revisão é uma coisa. Revisão é obrigatório para você aprender. Resumo é uma das técnicas que você pode utilizar para ter um material mais enxuto. Mas você revê o quê? O caderno? Eu rever, então, aí que tá. É assim, quando você estuda, você consolida a informação. Uhum. Tudo? Não. Você já vai ter uma perda ali de aprendizagem. Mas o processo de aprendizagem é você codifica a informação, então você pega uma carga ali de conteúdo, traz para dentro do cérebro, ele codifica aquilo, ele vai precisar de um tempo necessário para consolidar aquilo, que é o processo de transformar a memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Esse processo ele é radicalmente interferido, em primeiro lugar, pelo sono, segundo lugar, pelo processo de revisão, espaçamento e intercalação, e conforme você vai fazendo esse processo de reforço com as revisões, você tem o crescimento do aprendizado e a consolidação da memória de longo prazo. Resumo é uma técnica que você pode utilizar. Tem nada a ver com revisão. A revisão é você rever o conteúdo que você precisa rever. Como você vai rever isso? Pode ser por um resumo, pode ser por flashcard, pode ser por questões, pode ser vendo só as suas marcações e deve ser, da primeiro ponto, pela recordação ativa. Isso é o jeito certo de revisar. Antes de você pegar qualquer material para rever o assunto, você tem que fazer o processo de recordação ativa. É você parar e falar assim, o que eu estudei ontem de direito constitucional? Ontem eu estudei isso. Você tentar lembrar de cabeça. Trazer de dentro para fora o que você lembra. Você vai lembrar uma certa quantidade de informações e algumas você não vai lembrar. É natural. O cérebro ele é bom para aprender e ele é bom para esquecer também. E tem que esquecer para aprender mais. Depois que você terminou isso, aí no processo de revisão você vai falar, tá bom, o que eu não lembrei de cabeça? Eu não lembrei algumas coisas. Não lembro o que era, mas eu sei que faltaram algumas coisas que eu não lembrei. Agora eu vou no material para rever isso. Que material? Pode ser, eu defendo que seja as suas marcações. Eu defendo assim, não faça resumos. Pelo menos por um bom tempo nos teus estudos. Sabe por quê também? Porque fazer resumo é totalmente errado. O que as pessoas fazem no resumo? Elas transcrevem o que está no material. Uhum. Isso não é resumo, isso é transcrição. É passivo. É totalmente passivo, improdutivo, gasto de tempo, de energia, não vai mudar nada do teu aprendizado. Eu tenho esse sentimento, porque eu faço exatamente isso. Eu faço não, porque faz tempo que eu não faço o resumo. Eu tinha esse sentimento que eu tava só pegando do caderno e passando para outro papel. O resumo perfeito é o resumo que, assim, por exemplo, se você mandar falar para mim hoje assim, Thiago, faz um resumo sobre o Código Tributário Nacional. Beleza, me dá um papel que eu faço. Definição de tributo, espécie de tributos, tal. Por quê? Porque eu já domino o assunto. Então eu vou escrever com as minhas palavras, do meu jeito, no meu formato, da forma que eu sei explicar. Isso é um resumo. A gente aprendeu a vida inteira na escola a resumir transcrevendo parte do material que o professor deu. Por isso que as pessoas têm dificuldade e gastam tempo. Por isso que eu falo, esqueça resumo. Só pense em fazer resumo quando você já dominar o assunto, ou seja, você já tem uma média de 75%, 80%, e você só vai fazer resumo do que você está errando. É só resumo dos erros, que eu chamo de caderno de erros. É só isso que você vai usar para fazer resumo. Fora isso, é estudo teórico, resolução de questão todo dia e revisão. Como a revisão? Recordação ativa. Não lembrou? Passa o olho no material, dá uma olhada do que você não lembrou e revisa as suas questões que você resolveu. Principalmente as que você errou. Então essas questões que eu faço é revisão já. É a melhor forma de revisão. Depois da recordação ativa, a melhor forma de você revisar é por meio de questões, porque é a recordação ativa também. Você está refazendo questão, você está trazendo de dentro, você está vendo a forma como é cobrado.
Que eu vejo alguns colegas meus de turma que fazem uns resumos e voltou... Esquece resumo. Meu Deus, eu não tenho isso. Não, cuidado com os gurus de esquece resumo. Resumo só serve para pontos críticos da matéria, tem que ser feito com as tuas palavras, do teu jeito, você tem que entender o assunto. É igual marcação. O pessoal que tá ouvindo aí já não sai marcando material que nem a doida estrambelhada, já grifando em tinta amarela, roxa. Você vai grifar o material inteiro. Vai ficar aquela página inteira amarela. Ah, tudo é importante. Não. Pro cérebro, se tudo é importante, nada é importante. Se nada é importante, eu não memorizo nada. Marcações também têm que ser feitas progressivamente. Estuda o material, não faz marcação nenhuma. Se for fazer, eu sempre falo, faz a lápis. Resolve questões. Vê o que você errou nas questões, vê como que é cobrado, vê se você entendeu ou não, faz uma revisão, faz 2 revisões, faz 3 revisões, se lembrou, recordou. Depois de 4, 5 revisões, questões resolvidas, 10, 20, 30, 50, você vai olhar para o material e falar, isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Aí você vai lá e grifa, marca texto, colorir, aí você faz o grifo definitivo. Porque aí sim, são pontos-chave, esporádicos, pontuais, que aí vão te ajudar a revisar muito rápido o que realmente cai e o realmente importa. Posso só dar algumas dicas para Juliana? E veja, quando você faz um resumo, ele é um método, mas é o método com maior risco que tem para dar errado. Ele até pode dar certo, mas a chance é pequena. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que passa em concurso depois de 5, 6, 7, 8 anos de tanto repetir. Sim, é pura repetição. É pura repetição. Então ele pode ser que funcione em algum momento, mas você tem muito mais chance de desistir no meio do caminho. Uhum. Ou de acontecer aquilo que aconteceu comigo quando eu tinha 2 cadernos que eu fiz de resumo, eu nunca li uma página daquela maioria não lê. Não lia. Eu achava que eu ia aprender escrevendo. Era papo furado. Porque eu tava num estudo passivo. O que é o estudo passivo? É o que a gente aprende na escola. Você aprende escrevendo bem, de certa forma, mas tem que ser com as suas palavras e não transcrever. Exatamente, eu copiava do material, eu copiava da fala do professor. Não vai adiantar nada. O estudo passivo é aquele estudo onde você é uma mera telespectadora. Você escuta o professor, você só anota o que está escrito no material. O estudo ativo é aquele que você cria, você produz. E para produzir, você precisa raciocinar, quebrar a cabeça. Então é muito mais o processo de aprendizagem que acaba exigindo mais energia do que o de construção, porque depois que você aprendeu, para construir rápido. Eu, por exemplo, usava muito os flashcards. Porque eu primeiro me comprometia com o domínio do assunto, entendia, demorava, levava tempo. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Quem fica só decorando, ele fica rodando em círculos no mesmo ritmo. Quem foca no processo de aprendizagem de verdade, o começo é lento, mas depois que você pega o ritmo, você está atropelando todo mundo. Por isso tem que focar na qualidade. Na qualidade, sempre na qualidade. E o processo vai ser mais lento no começo. Sim, sempre. Vai parecer que demora mais. Aí o flashcard... Depois você desanda, entendeu? O engraçado... O flashcard é maravilhoso pra isso. Incrível. Porque o flashcard trabalha a recordação ativa. Porque o flashcard, ele não te dá a resposta, ele te dá a pergunta. Nosso cérebro ama perguntas. O cérebro é curioso. Você põe no flashcard aqui, na primeira assim, qual a classificação da Constituição de 1988? Ele só põe isso na frente do flashcard, né? Atrás está a resposta, mas você não vai ver a resposta, você vai tentar lembrar de cabeça. Aí você tem que trazer a atenção para dentro, foco, a classificação da Constituição brasileira de Constituição de 88 é essa. Que mais? Você esforça. O estudo tem que ser esforçado. Se não tiver esforço, não tem aprendizado. Eu sempre falo aos meus alunos, se o teu estudo estiver fácil, tá errado. Tá errado. Se a revisão tá fácil, tá errado. Ah, essa revisão foi fácil. É a falácia, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo isso, é a falácia da fluência contra o domínio do assunto. É fácil você se enganar na falácia da fluência. Você pega pra ficar lendo teu material, eu já sei. Aí fala, você já sabe? Fecha o material. Daqui 2 horas eu volto, me explica todo o teu material aí. Aí você vai falar, nossa, não consigo. Uma pergunta de múltipla escolha às vezes não sai. Porque você não sabe, você tá só com fluência textual. Esse é o maior problema das pessoas que revisam errado. Ela fica revisando, relendo. Pessoal que tá ouvindo, entendo isso. Revisar não é reler. Revisar é recordar. E para recordar tem que ser daqui, porque se for de fora, o cérebro vai falar, pra que eu vou memorizar isso se você tá me mostrando todo dia desse material? Pra que eu vou gastar energia? Se todo dia você mostra a mesma coisa. Aí o teu cérebro só reconhece. Ah, isso aqui eu já vi ontem. Isso aqui eu já vi ontem. Mas não quer dizer que ele sabe aquilo. Por isso que o aprendizado de verdade, ele demora e ele exige esforço. Mas depois a recompensa é 1000 vezes maior. E quer ver como isso vai ficar óbvio pra você? Que é o processo de recuperação ativa que o Thiago tá falando, pra nossa memória funciona como um processo de evocação. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar alguma coisa da sua infância, talvez você demore alguns minutos pra lembrar. Se eu perguntar do número do seu RG, você vai falar na hora pra mim.
Um fato que aconteceu há muito tempo, vai demorar um pouco mais. Mas daqui a 1 hora, 2 horas, ou quando você chegar na sua casa, você vai lembrar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona com gatilhos. E um dos gatilhos é a curiosidade. Então, se vem uma pergunta, o seu cérebro está trabalhando sem você perceber. 1 hora, ele vai te entregar aquela resposta. Isso acontece. E isso nada mais é do que um concurso público. Porque você chega na prova, ali tem, por exemplo, 100 questões, 100 gatilhos. Se você estudou todos aqueles assuntos em algum momento, a resposta em algum momento vai chegar. Tem gente que acontece o seguinte, tá tão nervoso que o cérebro libera tanto cortisol na hora, tem aquele branco, aquele desastre, mas sai da prova, dá meia hora, 1 hora, lembra da resposta. Porque o gatilho, ele demorou mais do que deveria. Então, quando você estuda com recuperação, flashcard, por exemplo, você tá treinando a velocidade do seu processo de evocação também. Então, você começa a ficar mais rápido para dar uma resposta rápida, direto. Vou dar um exemplo, prova oral. Quando eu treino os meus alunos, eu passei algumas provas orais, de tanto treinar esse processo de recuperação ativa, se o examinador me faz uma pergunta agora, eu respondo agora. Bate pronto. E isso vem com muito treino, que é a sua famosa frase, treino é tudo, tudo é treino. Não tem jeito. Então, recuperação ativa, estudo ativo, construa seu próprio material de resumos e tem coisa muito melhor do que... resumo não, revisão. Tem coisa muito melhor do que resumo. Muito melhor. Resumo é muita perda de tempo. Exatamente.